Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Está começando mais um programa Comunhão e Vida. Vamos abordar no programa de hoje o tema sobre a mulher na Bíblia. Está começando agora o programa Comunhão e Vida. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Muita alegria, estamos começando mais um programa Comunhão e Vida e vamos abordar a partir de agora uma série de programas sobre o tema da mulher na Bíblia. As grandes mulheres que a Sagrada Escritura nos mostra como exemplo para a humanidade. Estamos aqui hoje com o Dom Gregório, mais uma vez, Dom Gregório, uma alegria estarmos nesse programa aprendendo com a Palavra de Deus. Seja bem-vindo. É uma beleza, Padre Renato, e também uma graça muito grande poder contar com a sua presença, meu irmão e minha irmã, aqui no programa Comunhão em Vida, quando nós, meditando sobre a Palavra de Deus, vamos buscar respostas também para a nossa vida, né? Afinal de contas, é uma palavra viva que toca profundamente a nossa vida e que desejamos, naturalmente, fazer uma leitura da Palavra de Deus, pegando todo o histórico, né? Ingressando na história, na antropologia, ingressando na sociologia, nesses grandes temas, para que nós tenhamos uma compreensão da sociedade onde esse livro foi composto, inspirado por Deus. Então, o tema, como o Padre Renato falou, nós falaremos sobre a questão da mulher na Bíblia, e eu acho que vai ser fundamental porque através dessas figuras femininas nós teremos a compreensão da história de Deus em nossa própria vida. Dom Gregório, nós já abordamos vários programas aqui em temáticas muito diferentes na Sagrada Escritura. Como a Bíblia é rica de conteúdo, né? Nós vimos os profetas, nós estudamos os salmos, estudamos os evangelhos, as cartas, estudamos os homens orantes da Bíblia. E agora vamos abordar o tema da mulher. A Bíblia começa, Dom Gregório, falando, primeiramente, o primeiro texto que fala da criação do ser humano. E você que está em casa pode tomar esse texto conosco, é o capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 26. Diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Até aí, uma linguagem bem ampla, né, do homem, do ser humano. E no versículo 27 diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Aqui, uma primeira abordagem, Dom Gregório, sobre esse tema da mulher, né, na distinção dos sexos na Bíblia. Eu queria perguntar para o senhor, que o senhor falasse para aqueles que estão nos assistindo agora, como é que é essa visão do homem bíblico diante da realidade da mulher no seu mundo, no mundo antigo? Quem era a mulher para esse mundo? É bem interessante nós percebermos, Padre Renato, né, esse tema sobre a mulher, ele é muito interessante, porque às vezes nós, quando lemos a Bíblia, nós queremos adaptar a Bíblia à nossa realidade. Às vezes, quando a gente começa a ler o texto bíblico, ou a época em que Jesus viveu, ou esse texto, né, do Antigo Testamento, a gente imagina, às vezes, em Jesus Cristo dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, né? A capital, né? Com prédios, assim por diante, embora a gente tenha uma ideia daquilo que o cinema nos mostra, mas às vezes a gente quer adaptar isso à nossa realidade. Ou então, quando a gente fala sobre as mulheres na Bíblia, a figura, né, de Maria, a mãe de Jesus, quando a gente fala sobre essas grandes mulheres do Antigo Testamento, às vezes nós pensamos essas mulheres como as mulheres de hoje, mulheres que trabalham, mulheres que geravam seus filhos, que têm uma importância muito grande na sociedade, mulheres que votavam, mulheres que podiam falar abertamente. Vejam só, a gente tem que ingressar, quando a gente lê a Sagrada Escritura, no mundo bíblico, né? É bom lembrar que muitos desses textos que aqui foram escritos, eles têm 3.200 anos antes de Cristo. Ou seja, outro mundo, outra visão de mulher, outra visão de mundo mesmo. Outra visão totalmente diferente. E é bom lembrar, por exemplo, esse livro que você está lendo, o livro do Gênesis, né, esse capítulo 1, está falando de fatos, não é como se eles tivessem acontecido, né, há 50, 60, 70 mil anos antes, não é, de Jesus Cristo.
Então, em primeiro lugar, nós temos que ter uma certeza. O texto bíblico aqui não quer fazer ciência, quer fazer teologia. São coisas bem diferentes. Ou seja, para quem está em casa, Dom Gregório, vale a pena a gente até insistir nisso. Ou seja, não quer fazer ciência, mas no sentido de teologia, ou seja, é ligar o homem com Deus, né? Exatamente. Quer falar algo da visão de Deus sobre o homem. Exatamente. Não é isso? Isso é fundamental. Não quer trazer comprovações nenhuma. Pois é, a preocupação não é chegar lá, ver DNA, assim por diante. Isso quem faz é a ciência. Ciência não deve brigar com religião. Não é? Ciência e religião conseguem se completar totalmente. Porém, aqui no caso é uma reflexão, não é, que está se fazendo sobre a criação. Não está supondo aqui a evolução de milhares de anos, milhões de anos, né? Onde da época dos dinossauros, depois passou, vem o homem de Neandertal, vem, né, toda aquela fase de criação que nós não vamos falar aqui. Aqui quer se fazer teologia, ou seja, uma reflexão, como você disse, sobre como Deus nos enxerga e o que mensagem Deus deseja nos dar através desse texto que foi revelado. Daí valeria a pena até a gente pensar no primeiro nome, né, Dom Gregório? A gente conhece pela história, a primeira mulher da humanidade é Eva, a mãe dos viventes, né? Vale a pena a gente sempre insistir, porque as pessoas, quando fazem uma leitura da Bíblia, muitos fazem essa leitura mesmo literal do texto sagrado, né, e pensam na existência de Eva como uma pessoa concreta, e nós não temos como comprovar isso, não é verdade? Exatamente. A gente, naturalmente, existiu uma Eva, né? O nome Eva significa mãe, não é? Pelo significado originário. Como também o nome Adão vem de Adamás, que significa barro. Não é? Então, se você hoje considera que a humanidade tem 8 bilhões de pessoas, e há mais ou menos uns 20 anos atrás tinha 7 bilhões, e você vai retrocedendo, a gente vai acabar inegavelmente lá atrás em um casal. Né? Ou então em um grupo de casais, né? Então lá atrás a gente vai retrocedendo. E até muitas teorias em relação a isso. Exatamente. Poligenismo, monogenismo, exatamente, né? Isso. Um casal, vários casais, não? Exatamente. O que é certo é que toda a humanidade nasceu de um casal, de um grupo de casais. Toda a humanidade, sem exceção, nesse grande processo de evolução para chegar àquilo que nós chamamos de Homo sapiens, né? Agora, a gente não deve ficar pensando em Adão e em Eva como um casal conforme a nossa cabeça, como a gente encontra um casal aí na rua. A gente está falando, né, de um texto bíblico para dizer que Deus criou o homem, criou a mulher. Tudo foi Deus que infundiu nesse homem e nessa mulher uma alma imortal, diferente dos outros animais, né? Então, é essa grande bênção e a grande graça que nós encontramos nesse texto bíblico. Então, não pense, né, quando a gente está estudando, aqui naquela figurinha de Eva, com a sua casa, com a sua roupinha, assim por diante, porque o texto bíblico não tem essa preocupação. Quer mostrar que Deus colocou uma alma imortal nesse homem e essa mulher foi capaz de compreender Deus e mesmo compreendendo Deus, desde lá a origem, o que aconteceu? Esse homem e essa mulher caíram no pecado e deu a confusão que até hoje reina sobre o mundo por causa disso tudo. Mas para mostrar essa obra, Deus escolheu esse homem e essa mulher para reinar sobre a criação. Porém, reinar sobre a criação, jamais sobre o Criador. O Criador é que reina sobre toda a criação. Deus, aquele que é o Senhor, ele vai reinar sobre todos. Bacana, Dom Gabriel, o senhor está falando sobre esse tema, que aqui são tantos temas aqui ligados um ao outro, né, que nos abre a oportunidade de falar de um outro tema, que na Bíblia há tantos gêneros literários, né? Nesse caso nós não estamos falando de um gênero especificamente histórico, como falamos, por exemplo, dos evangelhos, não é verdade? Aqui nós estamos falando, isso fala de Eva, né, como essa mãe dos viventes, como um símbolo tão bonito para a humanidade. E valeria a pena, Dom Gregório, pensar também aqui no nosso programa, no nosso diálogo, e explicar para quem está em casa. São duas narrativas da criação. Em Gênesis 2, há uma nova narrativa em que Eva é criada. Diz aqui o texto, e eu quero ler para você que está em casa, diz o texto assim, que no versículo 21, capítulo 2, diz: Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne da minha carne, ela se chamará mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Ou seja, Dom Gregório, por que
nós temos então aqui uma nova narrativa da criação. Se em Gênesis 1 já tinha dito que a mulher tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus, juntamente com o homem, e agora Gênesis 2 aborda novamente esse tema da criação da mulher. Existem várias narrativas dentro da Sagrada Escritura. Nós estudamos na teologia, né? A narrativa javista, porque aparece o nome Javé, narrativa eloísta, porque aparece o nome Elohim, a narrativa deuteronomista, né? Porque eram sacerdotes, trabalhavam, isso aí. São várias narrativas dentro da Sagrada Escritura. E às vezes a gente não sabe, mas, por exemplo, aqui existe às vezes uma diferença entre um texto de um capítulo para o texto do outro capítulo. Às vezes a diferença é de 500 anos, de 800 anos. Então, a comunidade, não é, lá judaica dos primeiros séculos, ela fez uma primeira narrativa belíssima, que é o capítulo 1 do livro do Gênesis, que, por incrível que pareça, o capítulo 1 foi escrito, não é, depois dessa narrativa do capítulo 2. Se percebe que ela é bem mais, mais simbólica, a narrativa de Gênesis 2, né? Exatamente isso. Então, a gente tem às vezes a gente não percebe como esses textos foram redigidos, inspirados por Deus, mas você vê que são duas narrativas que falam sobre a mesma coisa de uma forma distinta. Não é? Que beleza, né? No primeiro, apenas a criação. Deus criou uma mulher. E no segundo, Deus cria o homem e do homem tira a mulher. Agora, voltando dessa explicação teológica complicada que a gente está falando, o essencial do texto é dizer o seguinte: em primeiro lugar, nós não somos deuses, porque naquelas sociedades os homens se consideravam deuses. Nós não somos deuses. Fomos criados. Tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 mostra que nós somos criaturas. Agora, vejam só que é uma coisa também importante. Somos criaturas ao lado de outras criaturas. Essas outras criaturas são irracionais, nós somos criaturas racionais. Ou seja, Deus nos criou para reinar. Deus nos criou para coordenar a criação. Deus nos criou para que nós possamos cuidar de tudo isso, chamado do jardim, que na verdade é a terra, né? Então fomos criados para cuidar disso tudo. Então somos todos criaturas. E todo o universo criado por Deus louva aquele que é o Criador. Então tudo isso é para dizer que nós, tendo essa alma imortal, né, capaz de conhecer Deus, nós devemos louvar a Deus à medida em que a gente coordena esse mundo que Deus nos deu. Dom Gregório, então a gente percebe com clareza, a gente não está fazendo ciência aqui nesse sentido próprio da palavra, ciência empírica, né? Nós estamos vendo religião e a ligação do homem com Deus, e é bonito perceber isso, então, a primazia de Deus sobre o homem e do homem sobre as criaturas. É isso que a Bíblia quer dizer? Exatamente, né? É isso que é fundamental, né? Deus está acima de tudo. Não é? E nenhum de nós não podemos considerar nada como Deus. Nós não podemos considerar como Deus a árvore, nós não podemos considerar como Deus o sol, não podemos considerar como Deus a lua, não podemos considerar como Deus a pessoa que está ao nosso lado, né? Então só existe um Deus e a esse nós devemos elevar o coração, elevar totalmente a nossa vida. Então é isso que é o que o texto do Gênesis está dizendo. E é interessante que depois nós vamos comentar isso nos próximos blocos, né? Tudo aquilo que está paralelo é exatamente para fazer essa confirmação. Os povos antigos consideravam, por exemplo, a serpente como um deus. Então a serpente aparece aqui como um mal. Então nós não podemos adorar a serpente, né? Nós não podemos adorar, senão, repito, aquele que é o único Senhor. E depois vamos ver como essas narrativas vão nos mostrando no nascimento da mulher, não é? Porque lembre-se que o nosso programa é para nos centrar sobre as figuras femininas da Sagrada Escritura. Estamos aqui pegando um pouquinho Eva, né? Por que Eva vai sair, por exemplo, do lado de Adão, né? Uhum. Era essa a pergunta que eu ia fazer para o senhor agora, né? Porque ali parece que acontece a primeira paquera da história da humanidade, né? Ele vê osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Eu sei que a gente já está já indo para o intervalo, mas já queria deixar essa pergunta para o senhor, né? Para o senhor responder no próximo bloco, né? O que quer dizer isso? Quando a mulher é tirada da costela do homem, o que a Escritura quer dizer sobre isso dentro da cultura antiga e o que significa para nós hoje essa palavra? Pois é bom lembrar que na Bíblia tudo é profundamente simbólico e aqui existe um simbolismo, mas para gerar, digamos, uma curiosidade no seu coração, eu vou tentar, juntamente com o Padre Renato, responder essa pergunta no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já.